Cara, agora um exercíciozinho light pra gente treinar essa ideia aqui, né? Lembra, quando eu calculo derivada, eu calculo o quê? Coeficiente da reta tangente, coeficiente angular da reta tangente. Então, a partir da derivada em um ponto da função, eu consigo determinar a equação da reta que passa ali. Tá? Então, por exemplo, calcular a equação da reta tangente à função seno de x nos pontos, π sobre 2 e tal. Primeiro, como é que eu calculo o coeficiente da reta tangente? Tem que calcular a derivada. Ah, é. Então, quem é a derivada da minha função seno de x? É o cosseno de x. Quando eu calculo a derivada, eu calculo o valor do coeficiente angular. Então, cara, agora eu quero o coeficiente angular no ponto π sobre 2. Ah, tá. Então, cara, quem é esse cara aqui? Quem é o f' de π sobre 2? Vai ser o cosseno de π sobre 2. Isso. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? É zero, né? Quanto que é o cosseno de 90? É zero. Ah, tá. Pô, Lucas, eu achei que uma derivada igual a zero. O que isso significa? Cara, significa o quê? Ó, olha essa função aqui. O que é uma derivada igual a zero? Não significa. A gente já discutiu isso. Uma derivada igual a zero significa um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Por quê? Porque é um momento onde a minha reta tangente não tem inclinação. Ah, tá. Vê se não é esse ponto aqui, ó. Vê se não é esse ponto aqui. Vê se não é essa reta aqui que a gente está procurando. Qual que é a equação dessa reta aqui? É y igual a 1, ué. Ah, tá. Reta y igual a 1. Isso. Exatamente. Beleza? Então, eu tenho o coeficiente da reta sendo zero, porque ela coincide com um ponto de máximo ou de mínimo. Beleza? Aí eu te pergunto, se a gente fosse calcular aqui 3π sobre 2, por exemplo, que é um ponto de máximo da função seno, quanto que seria essa derivada? Seria zero. Ah, aqui também seria zero. Isso. E qual que seria a equação da reta aqui nesse ponto, por exemplo? Ah, Lucas, a equação nesse ponto aqui seria y igual a menos 1. Isso. Tá? Então, você tem aí os pontos de máximo e de mínimo. É claro, a função seno e a função cosseno são funções infinitas, assim, elas vão embora, né? Então, assim, quando você for calcular máximos e mínimos, às vezes você pode achar algumas equações que remetam à periodicidade da função e tal, mas no fim das contas não deixa de ser isso. É o mesmo significado. Para todas as funções, se você tem uma derivada igual a zero, você tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O que vai definir se é um ponto de máximo ou de mínimo? Ou você tem que conhecer o gráfico da função para ter uma ideia, ou você estudar a função no intervalo. Pô, se você vê que a função ela estava crescendo, aí chega no zero e depois começa a decair, pô, você conclui que o quê? Aquele ponto tem que ser de máximo. Ah, tá, mas agora se eu tiver, nesse caso aqui, ó, a função antes do meu ponto de derivada zero, ela está decrescendo. Aí, logo depois de eu passar daquele ponto, ela começa a crescer de novo. Pô, então o que está acontecendo? É claro que esse aqui tem que ser um ponto de mínimo local, beleza? Tá, ótima discussão. Então, qual que é a equação dessa reta? A equação dessa reta é y igual a 1, né? Porque eu tenho uma reta do tipo ax mais b, só que o a eu já sei que é zero. Ah, tá, o a eu já sei que é zero, beleza. O a eu sei que é zero. Porém, quem é o b? O b é o valor da minha função naquele ponto. Qual que é o valor do seno de π sobre 2? Ah, o seno de π sobre 2 é 1. Isso. Então, b aqui, o b, ele vai ser igual ao seno de π sobre 2, que dá 1. Ah, tá. Então, minha reta é uma reta constante y igual a 1. Beleza. Tá. Agora, nesse ponto aqui, π, qual que é o valor da minha reta tangente no ponto π? Cara, primeiro, eu tenho que calcular a derivada da minha função seno. Qual que é a derivada? Cosseno. Ah, tá. Cosseno de x. Beleza. Então, agora eu quero o valor do coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a π. O que eu vou fazer? Jogar o x igual a π aqui. Se eu jogo x igual a π aqui, eu fico com f' de π igual a menos o cosseno. Opa, é igual ao cosseno de π. Quanto que dá o cosseno de π? Ah, menos 1. Então, f' de π é igual a menos 1. Beleza, show de bola. Então, eu tenho uma reta do tipo y igual a x mais b. E eu já sei que o meu coeficiente angular vale quanto? Vale menos 1. Ah, então a vale menos 1. Quanto vai valer o meu b, cara? Eu tenho que jogar um ponto da função. E, pô, que ponto é esse da função que eu vou escolher aqui? Pô, se liga. Naquele ponto de tangência, vamos voltar aqui, no ponto onde a reta tangencia o gráfico, eu apaguei a reta aqui, né? Mas imagina esse ponto x aqui. No ponto que a reta tangencia o gráfico, a função e a reta têm o mesmo valor. Então, assim, se eu pegar um ponto da função, eu posso dizer que aquele ponto também pertence à reta. Ah, tá. Então, por exemplo, quando eu jogo x igual a π na minha função f de x igual a seno de x, o que eu encontro?
eu encontro o seno de π. Quanto que é o seno de π? Zero. Ah, então o f de π é igual a zero. Só que, cara, se o f de π é zero na minha função seno de x, eu também tenho que encontrar esse mesmo ponto na minha reta tangente. Então, eu vou jogar aqui, ó. Eu já sei que meu coeficiente é menos 1, meu coeficiente angular. Então, eu vou ter que y é igual a menos x mais b. Só que, pô, se eu pego x igual a π, isso aqui tem que dar zero. Ah, tá. Então, eu vou ter que zero é igual a menos π mais b. Quanto que vale meu b? Meu b vale π. Ah, Lucas, então o valor, a equação da reta tangente naquele ponto x igual a π vale quanto? Vale menos x mais π. Beleza, legal. Show de bolas. Então, cara, maneiro, né? Vamos para o último ponto aqui, né? O último ponto aqui é o 3π sobre 4. Cara, o 3π sobre 4, você pode pensar o seguinte, cara. 3π sobre 2, como a gente viu aqui, seria o equivalente ao 270 lá no ciclo trigonométrico, né? Ah, é. Então, o 270, ele tá onde no ciclo trigonométrico? Ele tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, tá. Então eu quero metade desse cara. Quanto que é a metade de 270? Pô, vamos lá, né? 270 por 2. 135, né? Isso, 135. Nem precisa fazer. Tá. Então, quanto que vale esse cara aqui? Qual que é o coeficiente? Opa, qual que é o coeficiente angular da reta nesse ponto aqui? Ah, tem que calcular a derivada. Então, vou precisar do f' de x é igual a cosseno de x. Aí, agora eu quero o f' de 3π sobre 4. 3π sobre 4. Isso vai ser igual ao cosseno de 3π sobre 4. Cara, eu trouxe esse cara aqui só para a gente lembrar um pouco do ciclo trigonométrico, beleza? Por um exemplo, como é que eu acho esse 3π sobre 4 aqui? Onde é que ele está? Cara, 135 graus, ele está onde? Ele está no segundo quadrante. Ah, vou dizer que ele está aqui, por exemplo. Né? Lembra, como é que eu defino um ângulo no ciclo trigonométrico? A partir da origem, né, eu ligo até a extremidade ali, aí beleza, você vê que forma um ângulo aqui. Quanto que vale esse ângulo aqui? 135 graus, ou 3π sobre 4. Vamos usar essa notação aqui de radianos, 3π sobre 4. Ah, tá. E como é que eu consigo o valor do cosseno de 3π sobre 4? Cara, eu tenho que vir aqui, prolongar isso até a minha reta x, e esse valor aqui, essa projeção, é o valor do cosseno de 3π sobre 4. Uma coisa que você vai perceber aqui, esse cosseno é negativo, né? Por que esse cosseno é negativo? Porque ele está à esquerda do eixo. Ah, tá. Então, beleza, vai ser um cosseno negativo. Só que, cara, eu não conheço o cosseno de 3π sobre 4, não conheço. Mas como é que eu posso conhecê-lo? Eu posso reduzi-lo ao primeiro quadrante, ou seja, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Cara, qual que é o ângulo que equivale a 135 graus que esteja no primeiro quadrante e que eu conheço? Pô, é mole, né? Pensa aqui comigo. Imagina que você queira andar daqui até aqui. Daqui até aqui, quanto que é o ângulo? 180, né? De radianos. Tá. Só que aí eu fui e voltei 45 graus. Vê se não é isso. 180 menos 45. Vê se isso não dá 135. Ah, Lucas. Pô, então, se tu veio daqui até aqui, andou 180, beleza, e depois voltou 45, pô, é equivalente a você só ter andado 45 graus aqui desse lado. É exatamente isso. Ah, Lucas, então o 135, ele é equivalente ao 45 graus aqui. Isso, exatamente. Então, quanto que... Não foi muito bom o desenho, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui de novo. Ah, uma hora vai. Aí, acho que agora foi. Vou dar uma roubada aqui. Aqui, ó. Opa. Beleza, é equivalente eu andar 45 graus para cá. Ah, tá. Então, ó, eu andei 45 graus para cá. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Ah, vale 45. Aí eu te pergunto, quanto que vale o cosseno de 45? O cosseno de 45 é a projeção do 45 aqui. A gente sabe quanto que vale esse valor. Esse valor está tabelado, né? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ah, então quanto que vale o cosseno de 3π sobre 4? Pô, o cosseno de 3π sobre 4 é menos esse valor. E se você for perceber, ó, se você for perceber, você consegue pegar esse valor aqui e colocar aqui. O tamanho em si é o mesmo, com certeza. O tamanho é o mesmo. Se você quiser pensar, o módulo deles é o mesmo. Beleza? A distância até a origem é a mesma. Só que um é o simétrico do outro, ou seja, um é menos o outro. Porque um está de um lado, o outro está do outro. Beleza? Então, isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Ah, tá, entendi. Beleza. E aí? E aí que a gente continua aqui, vamos lá, broncamos.
Então, quanto que é o cosseno de 3π sobre 4? Menos raiz de 2 sobre 2. O que eu achei aqui? Eu achei o coeficiente angular da reta naquele ponto. Beleza? Então, se eu sei que eu tenho uma reta do tipo y igual a x mais b, eu sei que, por enquanto, essa reta aqui pode ser escrita como menos raiz de 2 sobre 2x mais b. E aí, como é que eu vou descobrir esse coeficiente b? Mesma estratégia do último ponto. Como? Eu sei que naquele ponto de tangência, tanto a reta quanto a função tem que ter o mesmo valor. Ah, então eu vou ver quanto que vale o valor da minha função f de x. Então, quanto que vale o f de 3π sobre 4? Ah, o f de 3π sobre 4 é o seno de 3π sobre 4. Cara, quanto que vale o seno de 3π sobre 4? Vamos lá. Como é que eu defino o seno aqui no círculo trigonométrico? Ah, a partir do ângulo, eu bato lá no eixo y e vejo o tamanho dessa projeção aqui. Beleza, esse é o valor do seno de 135 ou 3π sobre 4. Só que se você perceber, isso aqui é igual ao seno de 45, né? Não é só igual em tamanho, mas também é igual em sinal, porque esses caras estão dividindo a mesma projeção. Ah, tá. Então, na verdade, qual que é o seno de 3π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Cara, então de uma coisa eu sei. Se eu jogar o x valendo raiz de 2 sobre 2, esse resultado tem que ser quanto? Raiz de 2 sobre 2. Não é? Se eu jogo x valendo 3π, desculpa, se eu jogo x valendo 3π sobre 4 aqui e aqui, né, qual que tem que ser o meu resultado? Tem que ser raiz de 2 sobre 2. Ah, então eu sei que raiz de 2 sobre 2 é igual a menos raiz de 2 sobre 2 vezes o x. Quanto que é o x? 3π sobre 4 mais o b. Pô, cara, então quanto que vai valer o b aqui, né? O b, ele vai valer, ó, eu vou passar o raiz de 2 sobre 2 para o outro lado. Vai ficar, já tinha um raiz de 2 sobre 2, agora vai ter um mais raiz de 2 sobre 2 vezes 3π sobre 4. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse raiz de 2 sobre 2 em evidência. É raiz de 2 sobre 2 que multiplica 1 mais 3π sobre 4. Pode ser? Concordam? Aí, cara, qual que é a ideia aqui, né? Pô, a ideia aqui eu posso deixar assim, já escrevi a equação da minha reta, mas acho que eu vou escrever assim. Ah, o que você poderia fazer? 1 é 4 sobre 4, né? Aí você junta essas frações e beleza, segue sua vida. Mas a equação da reta, ela é menos raiz de 2 sobre 2x mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1 mais 3π sobre 4. É toda essa reta aqui. Então, se você for naquele ponto lá dos 135 graus, qual que vai ser o valor, qual que vai ser a expressão da reta tangente naquele ponto? Vai ser essa expressãozinha aqui. Beleza? Fechou? Vamos lá para o próximo exercício. Valeu!